Hoje a gente começa o capítulo 3. A próxima prova aí é o capítulo, a gente vai ver na sequência o 6. Começa o 3 hoje, depois vai para o 4, 5 e depois o 8, certo? Então, o capítulo 3 é sobre gerenciamento de memória. O sistema operacional precisa controlar isso daí para saber quais são os processos que estão usando a memória. É como se eu tivesse uma representação da memória desse tipo aqui, falando de memória RAM, certo? E a memória RAM aqui dividida em pedaços, né? Sendo que a hora que eu abro um processo, vamos supor o processo A, o sistema operacional precisa reservar um espaço na memória para esse processo A. Abrir um processo B, mesma coisa, precisa reservar um espaço para esse processo. E um processo, então vamos supor, o pedaço do B está aqui. O B não pode invadir o espaço de endereçamento de outro processo. Então o B não pode escrever alguma coisa dentro do espaço de outro processo. Se ele precisar, vamos supor que ele está com esse pedaço aqui. Se ele precisar de mais memória, ele solicita para o sistema operacional, o sistema operacional pode falar, ó, esse espaço aqui agora também é seu. Esse outro espaço aqui pode estar marcado como L de espaço livre, né? Está disponível para o sistema operacional, para os outros processos usar. Um outro pedaço aqui pode estar sendo usado pelo próprio sistema operacional. Então, o sistema operacional, a questão de gerenciamento de memória do sistema operacional, ele precisa saber qual trecho é de cada processo. Quem controla isso daí é o sistema operacional. E ele vai fazer isso daí mantendo aqui o controle de quais partes estão em uso e quais não estão. Então, manter o controle de quais partes estão em uso é saber, por exemplo, que vamos supor que eu tenho números aqui, da posição 0 até a 10 está o processo A. O B está do 10 lá de cima até o 30 aqui embaixo. Da 30 até a 50 está livre. Da 50 até a 70 também está livre. E aí por diante. Isso, manter o controle de quais partes estão em uso pelos processos ou pelo próprio sistema operacional, e quais não estão. Não estão, se uma parte não está em uso, quer dizer que ela está livre para ser utilizada. Além disso, o sistema operacional, a função do gerenciamento do sistema operacional, vai alocar memória aos processos quando ele precisar. Então, se eu venho aqui, criei o processo C. O processo C precisa ser alocado. O processo C ser alocado é o sistema operacional procurar um espaço livre na memória e armazenar o C. Então vamos supor que o C entra nessa posição aqui. Então aqui antes era L, agora vira C, para falar que o processo C está usando esse trecho de memória. Isso é alocar memória quando os processos precisam. E liberar quando os processos terminar. Então se o A, aqui em cima, finalizar a execução do processo A, ele vai sumir daqui, essa parte vai ser liberado, e agora esse trecho é um pedaço livre que o sistema operacional pode usar. Então, as funções do gerenciamento de memória no sistema operacional. Antigamente, não tinha uma abstração de memória. Em alguns computadores mais antigos, não tinha essa divisão que eu mostrei ali. O que você tinha? Sistema operacional em um trecho da memória e os programas do usuário em outro. Aí, ou com a ordem invertida. Primeiro o sistema operacional, depois os programas do usuário. Então, isso daqui era sem abstração de memória, que era utilizada lá em computadores de grande porte, os primeiros computadores pessoais que tinha o DOS, e alguns embarcados. Quando falo embarcados, no caso lá, por exemplo, um micro-ondas da vida. Aqui ele fala portáteis, mas não entram os portáteis, no caso, o celular. Né? Celular, o modo de gerenciamento de memória já é mais próximo do Windows, que é coisas que a gente ainda vai ver.
Então, o espaço de endereçamento é aquela representação da memória, que eu represento os processos que estão utilizando e os espaços livres. O sistema operacional precisa fazer a proteção para não deixar um processo invadir o espaço de endereçamento de outro. Então, aqui, o processo C aqui, por exemplo, não pode escrever informação no lugar onde está armazenado o processo B. Processo C só pode escrever no lugar que está reservado para ele. Então, proteção e realocação, caso precise. Essa realocação pode ser nesse sentido aqui, ó. Vamos supor, aqui nessa representação, o C está aqui que vai de 50 a 70, tem 20 posições, por exemplo. Só que o C é um processo e esse processo pode começar a crescer, ou seja, aumentar de tamanho. Se ele aumentar de tamanho, o sistema operacional pode realocar ele para uma nova posição. Ou seja, o sistema operacional é responsável por fazer essa proteção e essa realocação também. Aí que entra o espaço de endereçamento, que é essa representação que a gente tem. Espaço de endereçamento, um outro jeito de pensar nisso daí é como se fosse os valores possíveis para número de celular, né? Você pega lá 9 e mais 4 dígitos, mais 8 dígitos no caso, né? É o espaço de endereçamento de números de número de celular que começa com 9. Você pega o endereço IP, que é lá, por exemplo, 192.168.1 e 1, que são as 4 trincas, né? 4 valores possíveis aqui de 3 em 3, isso daí é o espaço de endereçamento do endereço IP. Mesma coisa para endereços da internet. Você pega lá o .com, ele pode ter de 2 a 63 caracteres com letra, número e hífen. Esse é o espaço de endereçamento de sites na internet. Aqui eu tenho a mesma representação que eu desenhei lá, como se eu tivesse uma representação da memória aqui, dividida para alguns processos e para o sistema operacional. O sistema operacional pode ser aqui embaixo, um processo A, um outro espaço livre, um processo B, um espaço livre, um processo C. Aqui nessa imagem ela está representando a mesma coisa, só que os processos, a representação das linhas aqui, ó, vai de 4 em 4. Então eu tenho esse processo A em cinza, que tem tamanho 16.000, um outro processo B, que também tem tamanho 16.000, e aqui a representação, essa terceira representação aqui, é a representação da memória inteira. É como se eu tivesse um processo, falei que o processo em cinza é o A, é como se eu tivesse isso daqui, o A, depois o B em cima. Só que o que ele representa aqui, que a linha começa em 0, depois vai para a posição 4, até chegar na 16.000 aqui. Então, quando esses processos estão sendo executados, por exemplo, esse processo em cinza aqui, que é o A, o processo sabe que ele tem aqui 16.000 posições reservadas para ele. Mesma coisa o processo B. O processo B tem 16.000 posições reservadas para ele pelo sistema operacional. O que o processo não sabe? Onde ele está na memória. O processo B, por exemplo, que é um branco, ele não sabe que ele está na posição de memória a partir desse 16.000 até o 32.000 lá. Ele sabe que a hora que eu criei o processo B, que é o processo em branco, o sistema operacional falou, ó, tem 16.000 posições aqui para você utilizar. De novo, o processo não sabe onde ele está. Então, por exemplo, quando o processo em branco aqui está executando, ele quer salvar algo na posição 4 dele, que seria essa daqui, ele vai passar essa mensagem para o sistema operacional. Então, ele passa para o sistema operacional. Eu quero salvar algo na minha 4ª posição. Só que a 4ª posição dele, na identificação dele, é 4. Mas do sistema operacional seria essa posição aqui. Como que é o feito para gerenciar isso daí?
usa o que é chamado de registrador base e registrador limite. Vou desenhar aqui uma representação também aí do processo A e B. Então, como se eu tivesse aqui o processo A, que começa em 0, vai até 150. Depois o B, vou colocar mais um aqui. E o C aqui em cima. Esse é o B e esse é o A. O A vai do 0 até o 150, o B vai até o 200 e o C vai até o 300. Então, cada processo desse vai ter o que é chamado de registrador base e registrador limite. Para o processo A, o registrador base dele, estava ali atrás, só passei rápido, mas vou falar. Registrador base é onde começa o programa na memória. Então, o processo A começa aqui embaixo, na posição 0 da memória. Então, o registrador base para ele vale 0. Registrador limite é o tamanho do processo. O A tem um tamanho ali de 150 posições. Então, 150 para o A. O processo B, você vai ter a mesma coisa, né? Para o processo B, vou ter o registrador base, que é onde ele começa na memória, no caso, 150. O processo B também tem o registrador limite, que é o tamanho dele. Se ele vai de 150 até o 200, ele tem tamanho 50. E o processo C, mesma coisa, né? Começa, vou colocar só os valores aqui, ele começa na posição 200, o tamanho dele é 100. Aí, quando um processo quer acessar uma posição da memória, então vamos supor, o processo B, vou colocar aqui, o B quer salvar algo na posição, o B quer salvar algo na posição 30 dele. Então, o B fala para o sistema operacional, salva algo na minha 30ª posição. O que o sistema operacional vai fazer usando essa ideia do registrador base e limite? Ele vai pegar, vai fazer uma continha aqui. Pega o base para o B, vou colocar aqui, escrever base, já que o B também é do nome do processo. Vai pegar o base mais a posição onde ele quer salvar. Esse valor tem que ser menor do que o base, vou colocar só BA aqui, base mais o limite. Então, o que é essa continha aí? O base para o processo B. O processo B começa na 150, tá aqui representado o base dele, né? B 150, L 50. Então, você vai ter 150 do base. Esse pos é onde eu estou salvando, então é o 30. Tem que ser menor do que o base, que é 150 de novo, mais o limite, que é aqui representado, né, pelo desenho que eu fiz, eu fui escrevendo, mais os 50, e é o limite. Então, ficou aqui 180, tem que ser menor que 200. Então, de novo, vou colocar em amarelo aqui agora. O processo B está executando e ele precisa salvar alguma coisa na memória. Em qual posição que você quer salvar? O B está executando, só ele por enquanto. Salva na posição 30. Aí ele não sabe que ele está aqui da posição 150 até a 200. O B não sabe disso. A hora que o B está executando, ele só sabe que ele tem 50 posições para ele. Quem gerencia essa representação aqui é o sistema operacional. Então, o sistema operacional sabe que o processo B está armazenado da 150 até a 200 e usa essas informações, que é o registrador base, que está marcado 150, e o L é o limite, que é o comprimento do processo B. Aí o B, de novo, quer salvar na posição 30. Pega o base do B mais a posição onde ele quer salvar, 150 mais 30, deu 180. Isso tem que ser menor do que o base mais o limite.
150 mais 50 tem que ser menor do que 200. Se isso daí for verdadeiro, né, essa diferença que for verdadeiro, né, tem que ser menor, ele consegue salvar e vai salvar na posição 180. Então, aqui na posição 180 é a posição 30 do processo B. Quando ele queria salvar na 30ª posição dele, agora, na verdade ele vai salvar na posição 180. Para que eu preciso fazer ver se é menor isso daqui ou não? Vamos supor que o processo, em vez de usar o 30, o processo B quisesse salvar na posição 70 dele, né? Vamos supor que o B passou para o sistema operacional. Salva na minha posição 70. O que ele vai fazer? Base, que é 150, mais 70. Vai dar 220. 220 tem que ser menor do que 200. Não é. Por que esse tem que ser menor do que 200? Esse 200 aqui é como se fosse até onde o processo B vai. O processo B aqui vai até a posição 200. Se ele tentar salvar numa posição maior do que o 200, o sistema operacional vai falar, ó, essa posição não está reservada para você. A posição 220 aqui em cima é do processo C. Então, o sistema operacional não deixaria salvar nessa posição. Por isso que tem que fazer essa comparação aí. Qual que é o número do quê? Não vi a hora que perguntou aqui. Pelo que eu entendi, a soma desse número com 150 tem que ser menor do que 200. Isso, né? As posições aqui, ó, esse 0, 150, 200, eu que fui chutando aí, são exemplos de número, certo? Isso, né? Como se um processo está usando 50 posições da memória, aqui está usando 100, são exemplos. Cada processo, a hora que você dá o Ctrl Alt Del, vai usar um pedaço, um tamanho de memória diferente, certo? E, então, o registrador base e limite é um jeito de você fazer isso daí, só que ele tem um problema, né? Toda vez que eu for acessar a memória, eu preciso fazer essa soma e essa comparação, que é, ali no caso, fazer o base aqui embaixo, fazer a soma dessa primeira parte aqui, e depois fazer a comparação para ver se não é, se é menor aí no caso. Só que o que acontece? À medida que você tem muita memória, os programas vão usar essa memória disponível. Por exemplo, um computador novo e mais recente, sem nada instalado quase, você vai ter de 40 a 60 processos que são inicializados junto com o sistema operacional. Aí você pega programas do usuário que a gente vai instalando lá, vai ter 200, mais até bem maiores esse tamanho. Então, os processos vão usando toda essa memória disponível. Aí a gente precisa de técnicas para tratar da memória. Uma das técnicas é o swapping e a segunda técnica é a memória virtual. Para o swapping, seria eu ter uma representação dessa daqui. De novo, esse desenho parecido aqui com isso. Um pedaço reservado para o sistema operacional, um processo A e um processo B aqui. Esse lado esquerdo como sendo a RAM, e aqui uma representação como se fosse do HD. O swapping é bom, dá para lembrar por essa palavrinha aqui, ó. Swapping tem a ver com essa palavra. Se eu estou com a memória RAM desse jeito aqui, ó, do jeito que está representado aqui, eu consigo abrir mais algum processo? Ou não? Vocês acham aí? Estou com o processo A e processo B, e o sistema operacional usando toda a memória. Né? Eu consigo abrir mais um processo ou não? Né? Aqui, ó, não. Né? Lógico, do jeito que está aqui, se acontecesse algo aqui sem usar o swapping, ia provavelmente dar uma tela azul lá falando que você não tem mais memória disponível. Aí, o que acontece? Por que eu consigo abrir mais coisa? Porque eu uso a técnica do swapping. Swapping faz o quê? Você não tem mais... eu quero abrir um processo C aqui, mas eu não tenho espaço na memória RAM para abrir esse processo. O que o swapping faz? Consiste em trazer em sua totalidade um processo para a memória, executar durante um tempo e devolver ao disco. Então, quero executar o C não está na memória RAM. Pega o A, tira ele aqui da memória RAM, salva no HD, coloca o C aqui. Está executando o C, deixa ele na memória. Faço o escalonamento e volto a executar o A.
tira o A daqui, coloca ele de novo aqui, tira o C e coloca o C no HD. Aí eu consigo executar esses processos aí, certo? Então, tira o processo inteiro da memória, joga para o HD. Quando ele for executar, traz do HD para a memória. Só que qual que é o problema? Imagina você pegar um exemplo, vamos fazer aqui, desenhar aqui atrás. Imagina você pegar algo desse tipo aqui, ó. A memória RAM aqui de novo, e o HD. Aí você tem aqui um processo A, e o SO aqui só, e um outro processo B aqui. Vamos supor, eu estou com a representação desse jeito aqui, aqui é o meu HD, e aqui a minha memória RAM. Só que imagina que esse processo A tem tamanho de 3 GB, 3 GB. E o processo B também 3 GB. Aí, a cada vez que eu escalonar, eu vou precisar jogar o A para o HD, pegar o B, jogar para a memória. Isso usando tamanhos aí de 3 GB. Só que pensa, a cada vez que eu for executar o A tem que estar na memória. Só que lembra lá que eu comentei, a cada 0,1 segundo pode ser feito o escalonamento. Né? Então, executo o A durante 0,1 segundo. Durante esse 0,1, o A tem que estar na memória. Deu o tempo, joga o A para o HD para trazer o B para a memória. Mais 3 GB, volta para a memória. Executa durante 0,1 segundo. Né? Como esses processos aqui têm tamanho muito grande, ficar jogando esses 3 GB do HD para a memória, da memória para o HD, vai gastar muito processamento desses dispositivos. Né? Aí entra a segunda técnica, né? Que é a técnica de memória virtual. Essa técnica de memória virtual, mesma representação aqui, ó, o processo A e o sistema operacional, e no outro aqui o HD, como só o processo B. Então, enquanto eu estou executando o A aqui, o A precisa estar na memória. Na memória virtual, aí a palavra ali, ó, parcialmente. Né? Por quê? Quando eu vou executar o B, ele não precisa estar totalmente na minha memória RAM. Eu posso pegar um trecho aqui, ó, e carregar só um pedacinho do B. O B representado só um pedacinho aqui. É como se eu dividisse o B em vários pedaços e só carrego aqui na memória RAM o pedaço que ele precisa para executar no momento. Acho que lá numas aulas presenciais falei desse exemplo aí, que acho que eu comentei lá do mapa de CS, por exemplo. Pensa aí, que na casa de vocês, aí na casa onde todo mundo, cada um está na sua casa aí, a sua casa é um mapa de CS. Né? Só que vamos supor que esse mapa, por ter muita coisa na sua casa, é um mapa muito grande. Né? O que a memória virtual vai fazer? Quebra esse mapa em pedaços e só carrega na memória o pedaço que você precisa no momento. Ou seja, se vocês estão no quarto de vocês, você vai carregar só o pedaço do mapa do quarto de vocês na memória. O resto vai ficar no HD. À medida que você levanta para ir pegar alguma coisa para comer na cozinha, ele vai jogar fora, jogar o mapa do seu quarto para o HD, pegar o mapa da cozinha e jogar para a memória RAM. Então, carrega parcialmente os processos, certo? Aqui ele só mostra uma representação, né? Então, ó, o A está na memória RAM. Carreguei o B para a memória RAM. Carreguei o C para a memória RAM. O A foi finalizado, por exemplo. Sumiu aqui da memória RAM. Carreguei o D para a memória RAM. O B foi finalizado. Sumiu ele daqui. Volto e abro o A de novo. Então, é a execução desses processos aí. E usando a técnica do swap. Aí, para gerenciar, tinha lá uma das funções do sistema operacional, gerenciar quais partes estão ocupadas e quais estão livres. De novo, a mesma representação aqui, ó. Só que aqui uma representação desse tipo por linhas. Então aqui, como se eu tivesse posição
0, posição 1, 2, 3, 4, e aí por diante. Então essa representação que eu desenhei aqui, ó, ela está desenhada também, só que em vez de estar em pezinha, ela está deitada, que é essa representação aqui. Então você tem, ó, posição 0, posição 1, 2, 3, e aí vai, até chegar aqui no final. E o sistema operacional, então, precisa saber quais partes estão ocupadas e quais estão livres. Em uma primeira representação, tem um mapa de bits. Aqui, ó, essa parte do B. O que é esse mapa de bits? Pega os 8 primeiros bits da memória. Os 8 primeiros bits é do 7 até do 0 até o 7. Entra aqui. As 5 primeiras posições, ó, estão ocupadas, que é do 0 até o 4, que está ocupada pelo processo A. As próximas 3 posições aqui estão livres, quer dizer, esse pedacinho aqui, ó. Depois, do 8 até o 15, todas estão ocupadas, ó. Aqui, esse pedaço. 1 para representar que ela está ocupada. Se está representado no mapa de bits como sendo 0, quer dizer que está livre. Se está 1, quer dizer que está ocupada. Do 16 até o 23 aqui, ó, as 2 primeiras estão ocupadas, são esses 2 uns aqui. 2 livres, essa representação aqui, mais 4 ocupadas. Então isso daqui é um mapa de bits, né? É um jeito de determinar se uma posição está livre ou está ocupada. Na segunda representação, aí é chamado de lista encadeada, né? Nessa lista encadeada, eu vou ter a mesma representação da memória, que seria essa representação aqui, só que eu preciso de 3 termos para fazer essa representação. E são esses 3 aqui, ó. Então, se tem um P, quer dizer que está um processo armazenado. P é um processo que está armazenado. Segundo valor, onde ele começa, em qual posição ele começa. Se está marcado 0, quer dizer que ele começa aqui na posição 0. E o terceiro valor, que é o 5, é o tamanho, o comprimento desse processo. Então ele começa na posição 0 e tem tamanho 5, ou seja, é a representação do A. Depois eu tenho L, para representar que é um espaço livre na memória. Ele começa na posição 5, que é essa, e tem tamanho 3, para falar que é esse pedacinho aqui. O outro P aqui, ó, P86, começa na posição 8, que é essa daqui, tem tamanho 6, vem até aqui, é o processo B. O C, ó, começa na posição 14, tem tamanho 4. Tá vendo que o C tem 4 divisões aqui, ó? É a representação. Então você precisa, usando a lista encadeada, você vai representar. Se é um segmento de memória livre, você usa o L. Se é um processo, você pode usar P, ou o nome do processo, A, B, C, D, e aí por diante. Segundo valor, onde que ele começa. Terceiro valor, o tamanho dele. Então isso é o mapa de bits, a lista encadeada aí no caso. E, por fim, aqui, a parte de alocação de memória. Deixa eu ver que horas estão aqui. Parte de alocação de memória aí. Essa parte de alocação de memória, aí é a hora que eu tenho um processo solicitando um pedaço da memória. Então é como se eu tivesse, vou até fazer assim, lá para o final, porque o end aqui. Só fazer uma representação aqui nos slides para falar dessa alocação de memória. Aqui, vamos fazer assim. Então, ó, só para poder desenhar aqui. Então, eu tenho aqui uma representação, mesma coisa. Só que eu vou colocar aqui alguns pedaços, e esses pedaços têm a ver lá com o exercício. Depois eu já vou explicando ali. 16, 14. Então, eu tenho aqui um L de tamanho 16, é para ser um 16 isso daqui. Um P para indicar que é o tamanho de um processo. Um L, 14. Depois tenho 13, um P.
Depois tem L13, processo 13. Não, tá fazendo a ordem errada aqui, ó. Esses valores aqui, eu estava olhando o outro. 14, 8 e 24. Vamos apagar aqui. Vamos apagar a sorte nessa borrachinha aqui. 14, 8, 24. 14, 8, 24. Depois eu tenho outro livre aqui, que é tamanho 22 e 11, 22. Outro pedaço aqui de tamanho 11. Mais um P. Depois do 11, 13, 16 e 19. 13. Um processo. 16. Processo 19. Então, esses espaços que eu coloquei L, quer dizer que é um espaço livre na memória. Né? O P é como se fosse um lugar onde um processo está armazenado. Então, isso daqui é a minha memória, certo? O que eu estou falando aqui? Da alocação de memória, que é um... Eu vou explicar essa alocação usando um exercício. Né? Aí no exercício ele fala aqui, ó, considere um sistema de troca de processos entre memória e disco, ou seja, está falando do swapping, e que a memória é constituída dos seguintes lacunas, ou seja, buracos em branco, em ordem na memória, que são esses valores que eu coloquei aqui, 14, 8, 24, e aí vai. Então é como se eu tivesse uma representação de memória desse tipo aqui, onde eu tenho um espaço na memória livre de tamanho 14, tem um pedaço aqui que está sendo usado por um processo, um outro espaço livre de tamanho 8, espaço de um processo, livre 24, processo, livre 22, processo, livre 11, processo, 13, 16 e 19. E além disso, no enunciado lá ele fala qual a lacuna tomada pelas solicitações de segmentos de 16, 14 e 13. É como se crio um processo A de tamanho 16, depois crio um processo B de tamanho 14, crio um processo C de tamanho 16, 14, 13. E a pergunta é, onde que cada um desses processos vai entrar? Né? Então, por exemplo, criei um processo de tamanho A. Eu tenho que achar uma posição livre e armazenar o processo A. Depois disso, preciso achar uma posição para o processo B. Depois, processo C. Isso é a alocação de memória, porque aqui eu tenho que reservar um espaço para cada um desses processos. Certo? Aí, a alocação de memória usa 4 algoritmos para fazer isso daí. Que é o first fit, primeiro encaixe, next fit, que é o próximo encaixe, melhor e pior encaixe. Aí agora a gente vem aqui para o Excel, né? A mesma representação, né? Só que aqui não está a representação dos espaços dos processos. Então, por exemplo, aqui está falando, esse daqui é o tamanho do espaço livre, é o que, e aqui na frente, o que está armazenado nesse tamanho, nesse espaço de tamanho 14, no espaço de tamanho 8, no 24, e aí por diante. Né? Todas essas posições aqui são espaços livres da memória. Aqui, as solicitações do sistema operacional. Criei um processo A de tamanho 16, depois do A eu crio um de tamanho 14, depois um de tamanho 13. Aí cada algoritmo vai armazenar esses 3 processos, pode armazenar em posições diferentes. Então, por exemplo, o que o algoritmo First Fit fala? Quero armazenar o A. Eu vou procurar na lista aqui, essa lista está em ordem, então é como se eu pegasse essa representação aqui dos processos, então é como se ela fala lá que ele está em ordem, eu tenho que olhar nessa sequência aqui, ó, né?
Olho primeiro no 14, depois vou no 8, depois vou no 24, e aí por diante. Então, é como se essas representações estão em ordem. Então, o algoritmo First Fit fala, olha na ordem. O primeiro que você achar que cabe, você armazena. Então, quero armazenar o A que tem tamanho 16. Na posição do 14, ele não cabe. Vou para o próximo. Na posição do 8, também não cabe. Na posição do 24, eu consigo armazenar o A, que tem tamanho 16. Então, eu armazeno o A nessa posição aqui do 24. Opa, aqui. Armazeno o A nessa posição do 24. Armazenei o A, agora eu tenho que ir para o próximo. São solicitações do sistema operacional. É como se eu estivesse criando 3 processos aqui. Primeiro o A, depois o B, depois o C. Preciso armazenar o B, que tem tamanho 14. Começa buscando na sequência. Ó, primeira posição você já consegue armazenar o B, que cabe ele ali. Então, B armazenado. Depois vou para o C. Né? Começo buscando na sequência, só que o A não está mais livre. Né? Então, o A não. O 14 é uma posição que não está mais livre. Então, não consigo armazenar ele ali. O 8 não cabe o 13. 24 não está mais livre. O 22 aqui, ó, consigo armazenar o C. Então, a representação da alocação de memória usando o First Fit fica desse jeito aqui. Certo? Então, o algoritmo First Fit começa a buscar na sequência aqui, ó, sempre na sequência que está representado. Primeiro o 14, depois o 8, 24 e aí por diante. Esse é o First Fit. O Next é parecido com o First, né? Só que na segunda vez que você for armazenar alguma coisa, você vai continuar da onde você parou. Então, por exemplo, de novo, o A que tem tamanho 16 não cabe no 14, não cabe no 8, aqui no 24 cabe o A. Então, armazeno o A aqui. Na segunda vez que eu for executar alguma coisa com o próximo, eu vou continuar da onde eu parei. Então, para armazenar o B, eu não vou começar a pesquisar aqui de cima. Eu vou começar da próxima posição. Ou seja, na posição de tamanho 22, cabe o B, que tem tamanho 14. Entra o B aqui. A próxima, mesma coisa. Ó. Quero armazenar o C, que tem tamanho 13. Vou continuar da próxima posição. Não cabe o C aqui. Aqui já cabe o C. Ó. Então, C entra nessa posição. Certo? E os dois últimos, Best Fit. Aí você precisa analisar todos os valores, né? E você vai ver o que sobra mais ou o que sobra menos. No caso, o Best é o que sobra menos. Por exemplo, o tamanho, o processo A, em qual dessas posições aqui que eu armazeno ele e sobra menos espaço? Né? O que é sobrar menos espaço? Se eu colocar aqui, ó, na posição do 13, um processo de tamanho 10, sobrou 3 posições. Né? Em qual posição que eu vou colocar o A que vai sobrar menos espaço dessas daqui? Fala aí. O A tem tamanho, cadê? O A tem tamanho 16, então se eu colocar ele no 16, sobra 0, certo? O B tem tamanho 14, para sobrar menos, coloco no 14. E o C, que tem tamanho 13, se eu coloco ele aqui, sobra 0 também. Estou marcando em amarelo aqui, só para falar que são as posições que estão ocupadas. Aqui é o que sobra menos, certo? Então, sobrou 0 nos 3. Aqui tem que ser o que sobra mais. Então, por exemplo, o A, tamanho 16. Se eu colocar ele no 24, vai sobrar 8. Então, é o que sobra mais. Se eu colocar o B, que tem tamanho 14, no 22, vai ser o que sobra mais. Se eu colocar o C no 19, também vai ser o que sobra mais. Então, esse é o funcionamento dos 4 algoritmos aqui de alocação de memória, certo? Então, aqui está esse exercício, que é o mesmo que está aqui nos slides. Tem esse exercício aqui, ó, né? Considere a pergunta aqui, certo? Aí, o exercício da aula de hoje vai ser fazer um exemplo com esse Excel aqui. Né?
Então, tem uma outra planilha aqui no Excel, tá lá, ó, exercício. Né? Aqui é um outro exemplo explicando. Você vai pegar o seu RA, né? Coloca o seu RA aqui, e você vai montar isso daqui, essa sequência aqui dos processos, de acordo com o número do seu RA. Então o que você vai fazer? Você vai pegar os 2 primeiros dígitos do seu RA, provavelmente aí 20 alguma coisa, vai ser o tamanho do processo A. Aqui, 20. Os próximos 2 dígitos, no caso, o 02 aqui, vai ser o tamanho do processo B. Pegou esses 4 primeiros, aí vai ter mais 4 dígitos aqui. Cada um desses 4 dígitos vai ser o tamanho dos 4 próximos processos, certo? Aí você preencheu isso daqui, copia ele aqui, ó, cola aqui embaixo, né, só para ficar representado certinho, e vai fazer o funcionamento de cada um dos algoritmos. O que você precisaria mudar se tiver aí, dependendo do RA? Se o seu RA for isso daqui, por exemplo, ó, 2000 alguma coisa, não dá para fazer desse jeito. Né? Por quê? O 20 seria o A, só que o B aqui seria 00. E representaria nesse problema que eu estou criando o processo B, o B precisa de 0 de memória. Né? Então não faz sentido você usar um processo que precisa de 0 de memória. Ou seja, muda o seu RA para alguma coisa, algum outro número. Mesma coisa, se nenhum desses 4 números aqui ó, tiver um 0, né, você vai precisar mudar esse 0 aqui só para não ter esse problema de ter um processo que precisa de 0 de memória, certo? Aí vai fazer a mesma coisa, né? Ó. Então, ó, armazenar o A pelo first. First eu vou começar a buscar na sequência aqui. Tamanho 20. Não cabe no 14, não cabe no 8. Aqui no 24 cabe o A. Depois tem o B aqui, ó, de tamanho 2. Já cabe direto aqui, ó. B. C de tamanho 5. Já cabe aqui direto na primeira. D já cabe aqui. E também já cabe. F também já cabe. Isso pelo first. Pelo next, o A, tamanho 20, não cabe no 14, não cabe no 8, cabe aqui no 24. Então, o A entra na posição do 24. Na próxima vez, eu vou começar da onde eu parei. Então, eu começo daqui. B, de tamanho 2, vai entrar aqui. C, de tamanho 5, cabe aqui no 11. D, de tamanho 6, cabe aqui. E, cabe. F, também cabe. Best fit, o que sobra menos. A de tamanho 20, tem o 22 aqui, ó. É o que sobra menos. B, tamanho 2. Se eu colocar ele no 8, é o que sobra menos. C, tamanho 5. Preciso colocar ele no 11. É o que sobra menos. D, entra no 13. E, no 14. E F, no 16. Sempre o que sobra menos. E aqui o que sobra mais. Né? O A, colocar ele no 24, sobra 4. É o que sobra mais. O B, eu coloco no 22. O C, no 19. D, no 16. E, no 14. E F, no 13. Sempre essa representação aí. Aí eu não coloquei ele ainda, mas já vou salvar aqui e já coloco lá para vocês, esse arquivo. Vai ter a terceira planilha aqui, ó, resposta fórum, responde nessa daqui. As outras duas nem precisa alterar aqui, ó. Então, usa essa daqui, coloca seu RA, preenche essa representação aqui, preencheu os valores, copia e cola aqui embaixo, e preenche o armazenando aqui com as respostas de acordo com o algoritmo. Então, eu estava salvando ele aqui primeiro, agora, como ele estava em branco, agora eu salvei, agora eu vou colocar lá. Isso no next, vamos dizer que seja o último, volta do início. Isso. Worst fit é apenas para aprendizagem, ou existe mesmo isso daqui. Né? Ele, por mais que o nome é pior encaixe, pode ser útil esse algoritmo aí, certo? Número repetido não tem problema. Né? Se você tem o A com tamanho 5, B com tamanho 5, não tem problema. São dois processos que têm o mesmo tamanho. Certo?
Então, ó, não tinha colocado ali o enunciado do exercício, que agora eu salvo ele aqui, agora eu atualizo aqui no estúdio para vocês. É esse. Não precisa editar. Aqui. Então, ó, atualizado aí. Só não tinha colocado o enunciado aqui, já que eu atualizo aqui também. Mas é fazer esse exercício aí. Certo? Então tá o arquivo lá para vocês agora. Só resolver isso daí, né? Nesse mesmo arquivo aqui, já tá os exemplos aqui nas duas primeiras planilhas. A terceira planilha você resolve o seu exercício aí. Certo? Alguma dúvida aí mais?